Oi, pessoal, eu sou a Bruna e esse é o GaiaCast, o podcast oficial da rede de networking do Gaia Coworking. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, histórias inspiradoras e muito mais. E hoje a gente está aqui com o Thiago, que conversando nos bastidores, ele tem uma mentalidade empreendedora, uma experiência muito legal para compartilhar. Ele que é fundador da Flex Group e também da Citamplan Urbanismo. Seja muito bem-vindo, Thiago. Eu acho que vai ser um podcast muito interessante, que a gente vai conseguir intercalar assuntos de empreendedorismo, comércio exterior, logística internacional e até urbanismo e construção. Então, vai ser uma experiência bem bacana aqui para compartilhar. E seja muito bem-vindo, Thiago. Eu já quero que você comece se apresentando. Quem é o Thiago? E o que te trouxe até o ponto que você está aqui hoje? Não sei se dá para resumir, Uhum. né, dessa maneira. Então, Bruna, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns pelo Gaia, né? Por esse ambiente fantástico aqui de vocês. Então, o Thiago é um empreendedor, né? Sou casado, tenho 2 filhos, Maria Luísa e João Tiago. É um cara visionário, né? Um cara que está sempre buscando negócios novos, extremamente um cara nada acomodado, vamos assim dizer, né? E que está sempre buscando novas ideias e olhando o cenário como um todo, né? Eu comecei a minha carreira empreendedor cedo, com 24 anos, né? Eu trabalhei nos órgãos públicos, trabalhei na prefeitura, trabalhei na Secretaria de Turismo, e depois fui para o meio privado, né? Trabalhei no Ministério da Agricultura, na Anvisa, e depois fui para o meio privado e eu sempre queria colocar um negócio. No início, lá com 24 anos, eu fiz um consórcio na época com o pessoal da Demilar, que inclusive eu não fui sorteado até hoje, porque a minha ideia era eu construir geminados para vender, então eu queria começar na construção civil, mas eu Lá não com tinha vinte e dinheiro. quatro anos já. Com 24 anos. Mas eu não tinha dinheiro. E aí o que que acabou acontecendo? Também, além de não ter dinheiro, eu também não tinha, minha família também não tinha. Então não tinha ninguém para me ajudar naquele momento. Aí eu comecei a pagar esse consórcio, e até que chegou, só que eu não era sorteado, não era sorteado. E um cunhado meu, ele falou assim: "Cara, mas por que tu não empreende então aonde você domina? Você já trabalhou em grandes empresas, você tem um know-how de comércio exterior". Eu já estava há 4 anos e pouco numa das maiores empresas aqui da região, Uhum. sempre na parte operacional, né, trabalhando, atendendo clientes e tudo mais. E aí ele jogou essa ideia e eu fiquei naquela assim: "Putz, eu acho que esse seria o melhor caminho, de repente em algum momento eu volto para a construção civil". E foi ali que eu comecei, né. Aí eu coloquei a Flex, né, que inicialmente era uma empresa de logística internacional, né. A Flex, ela começou na casa dos meus pais, então imagina, tinha uns 7 cachorros lá na casa dos meus pais, você pegava o telefone para ligar para um cliente e era aqueles cachorros tudo latindo, né. E o que que acontece, um diferencial meu foi que, como eu vim da parte operacional, eu não trouxe cliente comigo, Uhum. então eu tive que ir atrás do meu primeiro cliente, né, que inclusive é daqui de Itajaí, a Múltipla Assessoria, eles foram meu primeiro cliente, eu saí de lá comemorando, os cara, o primeiro cliente da empresa, e atendendo na casa dos meus pais. Aí fomos evoluindo com o tempo, aí ganhei um dinheiro aqui, fui para o centro, né, um escritório aqui no centro. A minha mãe na época trabalhava no shopping de Itajaí, na administração, e o shopping, eu não sei se tu te lembra, o shopping passou por uma remodelação, eles aumentaram aqui o Aham. shopping. E aí a mãe falou o seguinte: "Tiago, tu estás agora indo para essa sala e a administração do shopping vai colocar fora os móveis deles, vão remover os móveis". E aí eu pensei: "Putz, eu não tenho dinheiro para botar móveis naquele escritório, então eu vou pegar esses móveis antigos do shopping". Então eu fui lá praticamente no lixo do shopping, né, com uma estrada, um carro do meu cunhado, e sozinho, porque eu tive até vergonha de pedir ajuda para alguém naquele momento, e peguei Uhum. todos os móveis para colocar na nossa sala. E aí fui indo, aí depois eu tive um grande problema, né, financeiro na época, né, uma ré, vamos assim dizer, que eu tomei. Acabei tendo que voltar para casa dos meus pais,
Aí fiquei 1 ano de novo, ali com o escritório. E daí depois a coisa foi acontecendo. Eu sempre fui um cara muito otimista e acreditava que sempre, não, o dia de amanhã vai ser melhor. E vamos indo que o dia de amanhã vai ser melhor. E realmente foi. Estamos aí até hoje, né? Então é isso. Tiago, você acha... Vamos aproximar um pouquinho mais. Eu não perder grau. Legal. Voltemos. Tiago, você acha que essa tua característica pessoal de ser uma pessoa otimista, resiliente, é o fator principal que te trouxe até aqui? Eu pergunto isso porque você relatou brevemente, mas eu já imagino a profundidade desses problemas, dessas dificuldades que surgiram no teu caminho, né? Eu vejo assim, muitas pessoas às vezes até com vergonha de fazer o que tem que ser feito e se colocando muito para baixo diante dessas coisas e usando isso até como uma bengala para não dar o próximo passo, como uma desculpa. E você não, você fez daquela vergonha, né? Vou lá buscar os móveis que tá lá no lixo que ninguém quer, mas eu vou usar como uma oportunidade para mim. Então eu vejo isso como um condicionamento mental diferenciado. E as pessoas que eu conheço que têm sucesso, olha, acho que todas têm esse condicionamento mental de otimismo, de olhar para as coisas enxergando sempre uma oportunidade, uma coisa boa. Eu entendo que às vezes as pessoas elas querem muito, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, né? E eu sempre falo o seguinte: sonhar é muito bom, faz parte inclusive do empreendedorismo. Só que você precisa dar o primeiro passo, né? E as pessoas às vezes acham, e principalmente olhando para a história dos outros, que é muito fácil, porque a pessoa não conhece os bastidores, né? Isso. Então acaba acontecendo o quê? A própria frustração. Muitas pessoas colocam um negócio, eles dão o primeiro passo, mas movido por motivação, por uma empolgação, e essa motivação ela dura pouco. Porque a pessoa ela não entende que o empreender ele é feito de ciclos. Tem dias bons, tem dias ruins, nunca vi gente que só deu 100% certo. É mesmo. Né? E principalmente também nunca vi negócios que super explodiram no primeiro ano. Então é muito difícil isso. Empreender é uma construção, né? Então eu sempre falo o seguinte: empreender não é estar motivado todos os dias. O empreender é uma construção. Você tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá, né? E faz parte do negócio, né? Então eu acho que sim, eu acho que essa característica minha de otimismo, sem me colocar como vítima, né? E até mesmo a questão da própria autorresponsabilidade, porque tem muita gente que acaba olhando, mas é porque o mercado é assim, Uhum. porque é assim isso, porque aquilo. Não, deixa eu ver o que tá no meu alcance que eu fiz errado. Porque não tenho dúvida que tiveram vários erros, é normal isso, né? Então, peraí, deixa eu olhar onde eu errei. E não vou ficar me colocando como vítima, não, porque o governo, porque... Não. Vamos olhar aqui dentro, vamos ver o que eu consigo melhorar, né? Que legal, Thiago. E a gente conversou um pouquinho antes aqui até sobre família. Eu percebo que você é um cara bem família. Eu tenho um exemplo dentro de casa, assim, a minha mãe, por mais que ela não tenha crescido muito como empresária, mas ela sempre foi uma pessoa também muito resiliente, muito trabalhadora. E eu vejo o quanto isso me impactou como pessoa, mesmo sem ela ter falado sobre isso, ela me mostrou isso na vida dela. Sim. Então, eu não sei se você pensa sobre isso, quanto isso deixa um legado para tua família, para os seus filhos, esse posicionamento de otimismo e como eles vão enxergar a vida a partir do exemplo do pai. Com certeza. Isso é muito bacana também, né? Porque quando a gente fala de empreender, a gente não tá falando só sobre dinheiro, a gente tá falando sobre impactar as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza. A gente conseguir impactar, né? Tem tantos jovens com ideias brilhantes e às vezes eles só precisam dar aquele primeiro passo, né? Então eu vejo até pelo exemplo que eu tenho dentro de casa. Meu pai nunca foi um cara empreendedor, sempre foi um cara mais seguro, né? Então eu nunca tive, por exemplo, aquele apoio, né? E não estou criticando de maneira nenhuma, mas pelo fato de que
nem ele acreditava às vezes que ia dar certo, né? Sim. E eu sempre falei, não, cara, vamos pra cima, vamos atrás, se eu não tenho hoje, daqui a pouco eu tenho, né? E vamos correr atrás. E eu sempre fui do cara, vamos fazer o que tem que ser feito hoje, né? Vamos fazer com o que eu tenho hoje. Porque às vezes fica muito aquela coisa a gente esperando. Eu percebo, tem muitos empresários que ficam dessa forma. Eu vou esperar tá tudo 100% perfeito para eu dar o primeiro passo. Eu concordo com você, isso aí. E não é bem por aí. Não. Vamos começar com o que a gente tem, né? Não adianta eu pensar, eu quero começar a construir. Não, então eu vou começar a olhar um terreno na Avenida Atlântica. Não, começa com o que tu tens hoje, né? Começa com o que tu tens hoje, devagarinho, e quem sabe daqui a um tempo tu tá lá na frente, né? Mais uma vez, uma fala bem semelhante aos podcasts que a gente faz e escuta de outras pessoas que também têm sucesso. Elas falam muito sobre isso, sobre fazer com o que se tem hoje, né? E você diria que isso é a diferença entre os empresários que realmente conseguem construir algo de valor relevante e aqueles que só tentam? Porque tem gente que parece que vive tentando também, né? E nunca vai. Por que será? Exatamente. Eu acho que essa tentativa ela é muito movida por uma empolgação momentânea, né? O cara, eu vou seguir aqui, porque também se não der certo daqui a pouco... E uma outra situação, eu acho que é importante, quando você vai empreender, você fazer todo um estudo, né? Não é simplesmente, eu vou sair fazendo. Para entender se realmente é aquilo dali. Porque à medida que você faz essa escolha de seguir por esse caminho, ele não é um caminho de 6 meses, 1 ano, ele é um caminho longo. Então, você tem que entender se não é isso mesmo, né? Existem milhões de oportunidades, eu não tenho dúvida, né? Então, encontre um gap, resolva a dor de alguém, né? Existem milhões de dores para ser resolvidas, então eu acredito que é por aí, assim, né? Essa motivação momentânea, ela pode trazer também uma escolha mal feita, né? Sim. E alguma vez você, ao longo desse caminho, tu pensou em desistir? É que o que acontece, né, Bruna? Quando você começa a assumir algumas responsabilidades, você lida com funcionários, você tem cliente, você tem fornecedor, desistir passa a não ser mais uma opção. Não é opção. Né? Então a gente tem que continuar, não tem muito o que fazer, né? Sim. Mas como eu sou um cara otimista, eu vejo muito aquela questão assim, hoje eu não estou bem, né? Amanhã, beleza, amanhã vou estar, né? Você já se conhece, né? Já sabe que... Amanhã tá tudo bem. Que é um ciclo natural. As pessoas às vezes até olham assim, meu Deus, esse não é o mesmo de ontem. Né? E faz parte, é isso aí. Mas eu acredito, né? Não tenho dúvida, tem vários momentos ruins, né, do negócio. Os negócios são feitos de ciclos, tem momentos muito ruins, mas eu acho que a gente tem que ter, o empresário ele tem que ter inteligência emocional para saber lidar com isso, né? Que tem momento que tá ruim mesmo, que tá apertado o negócio. Exatamente. Mas que é uma fase e que na frente, todas as vezes que eu tava passando por um momento difícil, logo após veio uma bonança. Né? Logo após deu tudo certo, apareceu um negócio melhor, apareceu uma outra oportunidade, né? Eu gosto de pensar isso também e fazer uma analogia na minha vida. Quando eu me deparo com alguma situação difícil, eu sempre olho para trás e penso, qual foi o maior problema que eu já passei hoje, né? Daqui ao longo dos meus 31 anos. Ele não se resolveu? Sempre se resolveu. O problema sempre só não se dá a solução para a morte, né? Sim. Mas sempre se resolve. Então esse vai se resolver também. É Com aquela certeza. história de autoconhecimento, né? De olhar pra nossa própria história e aprender com ela. Com certeza. É bem por aí. E deixa eu te perguntar, tu falou, né, sobre momentos difíceis e tudo mais. E às vezes os momentos difíceis vêm por erros nossos mesmo, né? A gente erra também. Tem algum erro que você possa compartilhar, que te trouxe um grande aprendizado, enfim? Bom, eu acredito que um grande erro que eu tive no decorrer dessa carreira empresarial foi que eu não tive, na época, quando eu comecei, muito embasamento de gestão.
Uhum. Então eu não tinha muitas referências relacionadas à gestão. E eu fui tocando o negócio e aprendendo com o tempo. Então eu tive alguns momentos, né, eu diria que não faz deve fazer uns 4 anos aí, vamos dizer. Eu contratei muita gente junto, sem uma estrutura devida de recursos humanos, Tá. de Uhum. para dar um suporte, fazer um onboarding e tudo mais, eu contratei muita gente junto. Ah, E aí deu uma confusão gigante, um turnover absurdo, uma rotatividade, né, grande. E eu não tenho dúvida que esse foi um dos momentos, assim, que eu acho que foi um erro grande que eu tive, que foi assim, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos aproveitar que o mercado tá bom. aham. E talvez eu deveria ter dado uma retraída e pensado o seguinte, eu contrato um, treinei esse cara, fiz um onboarding bacana, agora eu contrato outro, ou então eu vou pegar e vou estruturar melhor a base, né? Contratar um RH bacana para olhar a parte processual de contratação e tudo mais. E aí eu contrato as próximas pessoas. Parece que na nossa cabeça tá tão claro as coisas que a gente acha que na cabeça das outras pessoas também vai estar muito claro, É, né? E não é assim. não é assim? Parece assim, eu vou contratar, o cara já sabe o que tem que fazer e não é bem por aí, né? Não, não é. Então, Não é bem por aí. E, Thiago, agora falando um pouquinho sobre futuro, atualidade e contextualizando tudo, a gente sabe que as coisas mudaram, né? Basicamente, da época que tu começou pra cá. Eu queria que você dissesse se você acha que era mais fácil empreender no passado, quando você começou, ou é mais fácil agora? Como você vê essa geração atual empreendendo? Também, porque uma das coisas que a gente está mencionando muito é essa questão da resiliência, de saber que o processo ele é longo. E eu, na minha opinião, do que eu conheço um pouco da juventude, assim, né, das novas uhum, gerações, até pelo grande estímulo das redes sociais, eu acho que é muito mais difícil se ter essa resiliência de longo prazo. Então, eu vejo isso como uma fragilidade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho tua opinião sobre isso. uhum. O que que acontece? Eu acredito que o jovem hoje está muito imediatista, né? Uhum. Então ele está buscando resultados muito rápido. E os resultados não vêm rápido, né? É É. com o tempo. Né? Ô, Bruno, eu até me perdi na pergunta que tu fez, desculpa. Em relação a se você achava como era, né, antigamente, quando você iniciou, se era Ah, sim. mais fácil ou se é mais fácil hoje em dia no cenário atual, e como é que os jovens, né, se enquadram nesse cenário atual Uhum, também. Porque a gente lida com o cenário atual de uma forma, eles lidam de outra. sim. Eu acredito que não é mais fácil ou difícil, eu acho que está muito mais competitivo, né? Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar algum business que você diga assim, cara, inventei a roda, né? Não, Uhum. tudo já existe hoje, né? Então, eu acredito muito em aperfeiçoamento, em melhorar, por exemplo, a experiência de um coworking, melhorar a experiência da parte da logística internacional, né? E o próprio jovem, ele tem que estar disposto a isso, usar as ferramentas que ele tem, de inteligência artificial, de proatividade, para que ele saia na frente, né? Porque o jovem, a gente contrata muito, o comércio exterior tem muitos jovens. E o que eu percebo é que as pessoas não estão, a grande maioria das pessoas, não estão dispostas a pagar o preço. Eu vou construir uma carreira, eu vou, eu vou construir essa carreira ao longo do tempo. As pessoas já querem crescer muito rápido, né? Sim. E eu acredito que a própria rede social, embora seja muito boa por alguns pontos, mas ela também estimula isso, né? Essa velocidade que o Muita jovem está gente é buscando. ansioso, né? É, porque imagina o seguinte, às vezes o jovem tá indo trabalhar das 8 ao meio-dia e 10 horas da manhã ele abre o Instagram, tem alguém postando que tá na academia. Então ele pensa, não, mas o que eu quero, essa vida que eu quero é essa. E aí ele já se desestimula, né? Isso. E começa a entender que o correto não é o que ele está fazendo. O correto é aquele dali. Então, eu acredito que essa questão também das pessoas às vezes acabarem se comparando com a vida dos outros é um ponto extremamente negativo e prejudicial a elas mesmas. Então,
Nossa, complicado, né? delicadíssima essa questão da comparação. Em todas as esferas, né? Uhum, Social, profissional. sim, Acho que é um desafio que a gente tem, né, verdade. para lidar. Bom, agora vamos falar dos negócios em Bora. si, que eu estou curiosa para saber. A gente conheceu um pouquinho do Thiago como a mentalidade dele de um empreendedor, e o Thiago tem dois negócios, que é a Flex Group e a nossa loteadora, Citaplan. a Citaplan. Então vamos falar sobre a Flex um pouco, que é uma empresa de comércio exterior, né? Você comentou um pouquinho que a Flex ela passou por algumas transições, algumas remodelações. O que é a Flex hoje e como que ela atua no comércio exterior? Legal, Bruna. A Flex, ela é um ecossistema de comércio exterior. Ela começou como uma empresa apenas de logística internacional Uhum. e a gente entendeu que a gente precisava entregar mais para o cliente. Precisávamos entregar mais. A parte da logística internacional é um mercado muito competitivo e a gente percebe que todo mundo fazendo praticamente igual e Uhum. principalmente os agentes olhando sempre para o lado, para as empresas concorrentes Sim. e não inventando coisas melhores ou tentando fazer melhor. Então, o que nós entendemos é que a gente precisava atender o cliente desde o início. Então, pegar, por exemplo, aquele cliente que ele quer começar a importar, né? E vou trazer esse cliente para o comércio exterior e não olhar Legal. quem já está importando. Eu vou apresentar oportunidades para esses clientes. Então, nós fizemos uma remodelação na Flex e transformamos essa empresa num grupo de soluções, Uhum. que seria a parte de gestão, trading, logística e tecnologia. O que é esses 4 pilares da Flex? Gestão, se você já atua no comércio exterior, eu olho para esse departamento da tua empresa e digo o seguinte: por que você não faz desse jeito? Tá. Por que você tem essa pessoa? O que essa pessoa faz? Por que você utiliza esse fornecedor e não esse? Tu pega toda a tua experiência de logística, de comércio exterior e aplica na empresa da Exatamente. pessoa. Eu afino o departamento da empresa, né? E a parte de trading seria a parte realmente do comércio internacional. Uhum. Se você não atua ainda no comércio internacional, você não precisa entender disso. Você pode contratar a Flex Group e a Flex vai te inserir no mercado internacional. Desde a questão da habilitação no radar, até o pagamento ao fornecedor, a busca por uma amostra, desde o início, né, eu pego realmente o início, a validação do produto, tudo isso. Procurar um fornecedor lá Buscar um fora. fornecedor, né? Às vezes, se você já atua, por que você atua há 20 anos com o mesmo fornecedor? Veja, tem esse aqui também. Então, a Uhum. gente faz todo esse trabalho. Tá. A parte da logística internacional, nós trazemos a carga para o cliente, né? Desde a coleta lá até muitas vezes até a entrega no armazém do cliente. E a parte da tecnologia, que nós estamos entendendo que nós precisamos ir um passo à frente. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema que ele vai ser vendido para os clientes. Porque o que acaba acontecendo? O comércio exterior tem big companies que, embora tenham sistemas de gestão da indústria, da grande empresa, Uhum. ela gere o comércio exterior numa planilha de Excel, por exemplo, pela falta de sistemas apropriados. Olha só. Então, o que nós fizemos? Nós estamos desenvolvendo um sistema que se comunica com o nosso para resolver esse gap de informações. Poxa, que legal. Então, por exemplo, eu atualizo no meu sistema aqui e o cliente já consegue visualizar lá. E principalmente que esse sistema de gestão de comércio exterior, que ele converse com o sistema principal da empresa, que é onde está o gap. Então, nós Sim. estamos em desenvolvimento desse sistema, né? Poxa, isso é um baita diferencial, né? Sim. Tiago, bom, eu não sou da área do comércio exterior, acaba Uhum. que eu tenho, né, um pouco vamos dizer, adquirir um pouco de Uhum. conhecimento por ter o privilégio de estar convivendo com pessoas como você aqui no Gaia, que tem todo Legal. esse conhecimento. Esse episódio, ele vai pro YouTube, ele vai ser compartilhado nos nossos grupos, e eu sei que tem muita gente que tem interesse e tem vontade de entrar nesse mercado internacional. Uhum. A gente percebe isso, às vezes, pelos eventos que a gente faz aqui no Gaia, que vem Uhum. empreendedores de outros setores. E eu acho que ainda, quem tá muito inserido, eu acho que talvez não perceba. Mas quem tá um pouquinho ainda fora,
eu acho que tem muitos mitos de importar. Ah, e o medo de acabar perdendo dinheiro, de o produto não ser bom, de não ter controle sobre as coisas. Então, eu queria que você falasse de uma maneira didática quais são os processos, qual é o processo, como funciona etapa por etapa de uma importação, e quais são esses mitos, se isso é real, quais são os riscos reais que as pessoas correm, se qualquer pessoa pode se aventurar nesse mercado, se não é bem assim, se precisa de muito dinheiro para começar, se não precisa, como se fosse dar um conselho, assim, para quem Sim, está querendo iniciar nesse legal. segmento. Então, Bruna, na verdade, realmente tem empresas que, como às vezes contratam outras que não têm muito domínio sobre a gestão Uhum. do negócio e não fazem uma validação do produto, né, acabam realmente tendo alguns problemas. No entanto, eh, o comércio internacional, a importação sendo bem validada, né, porque o que acaba acontecendo? Importar é fácil. A questão que é importar com lucro só com gestão. Então, Isto. se você fizer uma gestão realmente, um estudo de viabilidade, né? O que eu costumo falar muito para as empresas e até mesmo para trazer esses novos clientes para o negócio, porque a nossa empresa, no modelo atual, ela está trazendo muitos clientes que nem estão no comércio exterior. Uhum. Então, o que nós fazemos? Eu pego essas empresas que às vezes dizem assim: eu já compro no Brasil Isto. esse produto aqui. Eu digo para ele: isso aqui é tua matéria-prima? É. Deixa eu olhar lá fora se não tem mais barato para ti. Uhum. Tem mais barato para ti com a mesma qualidade? Oh, bacana. Então o que nós fizemos? Nós validamos esse produto. Uhum. As primeiras etapas de uma importação é planejamento. É você entender o que o cara precisa, o que o cliente precisa e vamos entender a parte de viabilidade, de Fazer custos, conta. fazer conta. Nós vamos olhar, por exemplo, não, onde é que fica a tua indústria, por exemplo? Fica ali em Blumenau, vamos supor. Então, beleza. Então, a gente vai ter que trazer essa carga por Navegantes. Vamos supor, numa importação Xangai Navegantes. Uhum. Ok, trazendo esse produto aqui, que é NCM tal. Trazendo esse produto aqui, que é NCM tal. Por Navegantes, que impostos eu vou pagar? Ok. Esses daqui. Que que exigências de órgãos anuentes, que anuências eu preciso da Anvisa, do MAPA, do Inmetro, o que está relacionado a essa NCM? Eu vou analisar isso. E eu vou chegar para o cliente e vou dizer para ele o seguinte: esse produto chega no Brasil por esse preço aqui. Uhum. E aí, funciona a venda? Fica competitivo? Para ti faz sentido? Faz sentido. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pedir uma amostra desse produto que vai normalmente vir por um courier, né? Então uma carga pequena, às vezes tem até cargas grandes que vêm por courier, Aham. para que nós possamos botar esse produto numa linha de produção ou mostrar para quem, se às vezes é para uma revenda, vamos levar lá para o cara que você vai revender e vamos ver se funciona, se ele atende às necessidades. Atendeu às necessidades, aí sim nós vamos para o primeiro pedido. Legal. Então a gente consegue dar uma segurança muito grande, né, para a Uhum, pessoa que está pensando em fazer esse processo sem se arriscar, né, sem sair tão no escuro assim. exatamente. Bem legal. E você acha que o mercado de importação, né, ele tá numa crescente? Acho que as pessoas vão adotar mais essa estratégia como uma estratégia, né, de redução de custos. Como é que tu vê de uma maneira geral? Eu acredito que as pessoas ainda têm um grande preconceito por importação. Uhum. Eu vou tomar uma água, Claro, fique à vontade. né? Eu vou aproveitar e vou tomar também. Eu acredito que existe um grande preconceito de importação, mas que esse preconceito ele vai, à medida que você dá segurança para o cliente, Uhum. ele vai se desmistificando, né? Então, você vai dando segurança para o cliente
ele vai entendendo que aquele processo ele é um processo seguro. Até mesmo a questão dos próprios pagamentos internacionais. Porque existe muito aquela questão, e se eu pagar, pô, o cara tá lá do outro lado do mundo. Isso, acho que isso é um Né? medo da pessoa. Já ouvi esse medo. Pô, mas e se eu pago? Porque eu tenho que antecipar tudo, e daí a minha carga não chega, e o navio afunda, e Aham. o chinês foge com o meu dinheiro. Exatamente. Então, o que nós fazemos muito é uma gestão de risco, realmente. Então, por exemplo, eu não atuo com fornecedores, a não ser que só ele produza aquela carga, que eu tenho que fazer uma antecipação de 100%. Ah, isso é uma coisa bem Né? importante Nós mesmo. dividimos esse risco. Nós antecipamos, por exemplo, 20% como um sinal de produção, 30%, que é o que é normal de um fornecedor sério, de 20% a 50%. E de antecipar esse 20% a 50%. O restante, ele é pago no momento do embarque. Uhum. Então o exportador, ele embarcou a carga, aí sim ele vai pegar, vai apresentar o conhecimento de embarque. E nós vamos fazer o segundo pagamento para ele. Entendo. Então tudo isso a gente vai mitigando o risco. Né? A gente entende que dessa forma fica mais seguro. Uma outra situação é operar isso por contrato de câmbio. Uhum. Então eu não pago direto para o fornecedor. Eu pago para o meu banco, que ele vai abrir um contrato de câmbio com o banco do fornecedor, e ele só Interessante. vai liberar o crédito daqui à medida que o fornecedor apresentar a documentação. Então acaba sendo uma operação entre bancos. Ótimo. Então acaba ficando muito menos risco. Uma outra situação que eu vejo muito também na parte de importação é o pessoal achando que de repente vai precisar trazer um container inteiro. Isso. Né? Aham. E não funciona assim. Você pode trazer, por exemplo, um pallet de carga para poder validar esse produto. Né? E às vezes um pallet de carga, dependendo da carga, pode ser, por exemplo, uma importação com 10, 20 mil reais. Então eu não preciso ter 500 mil reais para começar no mercado de importação. Eu posso, às vezes, ter 10, 20 mil reais e eu já começar a importar alguma coisa. Ótimo. Porque também esse também é um mito, né? De que quem é importador são pessoas que realmente têm um capital muito relevante, que é muito difícil, que é uma barreira muito grande. Mas talvez essas pessoas só não encontraram uma empresa correta para fazer essa assessoria, né? Exatamente. E vamos lá. Agora, passando um pouquinho para o outro negócio, né? Então, Uhum. temos aí a Flex Group, do comércio exterior, que oferece todas essas soluções. E, de repente, surge um outro negócio que é totalmente diferente, que é a Citaplan, que trabalha com loteamento. Uhum. Como é que isso surgiu nesse meio campo aí? Como é que surgiu um negócio diferente assim? Conta pra nós. Então, Bruna, quando eu tinha 24 anos, que eu estava pensando em empreender, eu já tinha pensado em empreender pela construção civil e demorou um tempo até que eu realmente fui para a construção civil, mas não naquele momento que eu queria, Sim. né? E o que acontece? A parte de loteamentos a Citaplan é uma loteadora, né? É uma empresa de construção civil que veio para realmente buscar áreas, estar loteando, né? Nós já tivemos alguns projetos, né, em andamento. Nós temos vários outros em licenciamento. Inclusive, esse ano vai lançar 2 novos empreendimentos, né? Aqui em Itajaí? Um deles em Itajaí, no bairro São Roque, e o outro em Ponta Grossa, e um condomínio fechado em Ponta Grossa, Legal. que nós já estamos desenvolvendo, está em vias de praticamente de finalização da licenciamento, né? E eu encontrei, depois de eu ter tido a ideia e tudo mais, eu busquei um sócio que era do mercado, né, que já era corretor de imóveis, já é um cara que vive esse mercado há bastante tempo, para que ele pudesse junto comigo, como eu não era, eu sempre pensei, desde o início eu coloquei meus negócios sozinho. Sim. Eu fiz todos os negócios sozinho. E chega com o tempo, depois que você vai tendo bagagem, você vai entendendo que sozinho você vai até aqui. Então se eu quero ir até lá, eu preciso de um sócio, e principalmente um sócio que já seja do mercado, Legal. para que a gente consiga evoluir mais rápido, né? Legal. Então é isso. E você
como é que você divide, assim, a tua atenção entre as duas empresas? Porque são ramos bem diferentes, né? Você tem uma agenda, por exemplo, a segunda e terça eu penso nisso, quarta e quinta eu penso naquilo. Eu adoraria que fosse assim, mas na verdade o que acontece é que a gente acaba pensando em tudo o tempo inteiro. Por exemplo, eu saindo daqui, eu vou para uma reunião da Citaplan, Uhum. né? E eu estava hoje de manhã na Flex, trabalhando inclusive de casa, e daqui a pouco daí, não, temos uma reunião com o investidor, daqui a pouco, poxa, tem um cara que, o meu sócio me liga, pô, tem um cara que está interessado no terreno, só que ele quer comprar desse jeito, então a minha rotina é meio louca, né? E misturando às vezes os negócios, inclusive, para dar conta realmente, né? Dinâmica, dinâmica. Exatamente. Olha, tem que dar conta, tem que ter uma cabeça boa pra Tem que dar ter uma conta, cabeça né? boa. E A, agora, pode aham. continuar. A parte boa é que como a parte boa e não boa, né? Vamos assim dizer, é que esses licenciamentos eles demoram. Então o que que acaba acontecendo? Você tem tempo de, não é de uma hora para outra, né? E os Uhum. próprios processos, como nós utilizamos muito fornecedor terceiro, então é mais aquela questão, ter um mestre de obras ali tocando o negócio, né? E Sim. eu ficar em cima do mestre de obras, né? Eu cobrar ele. Então essa é a parte boa, a gente formar um time de confiança, né? E poder tocar. Não, você deixou a bola, eu acho que eu vou ter que até vender o peixe do Gaia agora, porque eu encontrei uma oportunidade aqui, né? A Flex tem escritório aqui no Gaia, e o Gaia tem o propósito da gente oferecer uma estrutura de uma maneira que gere uma economia mental para o empresário, de que vocês pelo menos não precisem se preocupar se tem a limpeza, se tem um café, se a internet está funcionando. Então, assim, eu acho que a gente colabora um pouco, né, com a tua agenda para você conseguir pensar em Eu outras não tenho coisas e ganhar dúvida. dinheiro. É isso aí, Ai, ai. com E certeza. falando um pouquinho da Citaplan em si, vocês seguem um modelo tradicional de loteamento? Tem alguma proposta, alguma visão diferente que vocês trazem para os negócios em si de loteamento? Quem que é o público? Conta um pouquinho mais assim do negócio em si. Então, o negócio, a nossa ideia desde o início foi fazer diferente. Uhum. O pessoal no loteamento, aqui da região, por exemplo, acaba fazendo de uma forma com uma infraestrutura meio precária, né? Uhum. Então, sem pensar muito realmente no consumidor final e principalmente no tempo daquele negócio. Como nós estamos construindo uma empresa que a gente quer que ela perdure por bastante tempo, então não adianta eu entregar aquilo de uma forma que daqui a 5 anos ela já esteja tudo caído, né? Certo. Então eu preciso, como estamos trabalhando uma questão de construção de marca, então a gente precisa realmente entregar produtos de qualidade, uma pavimentação de qualidade, deixar já as esperas Uhum. para que cada um que vá construir, por exemplo, no loteamento, ele não tem que abrir um pedaço da rua, por exemplo, e acaba mexendo na pavimentação, por exemplo. Então a gente tem todo esse cuidado, né? Entregar já com grama. Então é uma situação assim que realmente, se você entrar no loteamento nosso, existe uma diferença, né? A própria questão do paisagismo, né? O pessoal entrega, digamos, de qualquer jeito, porque nos loteamentos, o arruamento, as ruas, eles são destinados à prefeitura. Você faz Uhum. essa doação, Tá. né? Mas não é porque ele vai ser entregue para a prefeitura que eu preciso fazer de qualquer jeito. Uhum. Eu posso fazer, por exemplo, pensando no morador, né? Um urbanismo organizado, realmente, né? Então é isso que nós pregamos, né? Que bacana, Thiago. Eu acho que toda essa excelência que vocês buscam trazer para o negócio é fruto da pessoa que você é, né? Da trajetória que você Uhum. construiu, da visão que você trouxe ao longo do tempo, né? De que as coisas precisam ser bem feitas para que tenha Sim. resultado, né? Como você bem falou, pagar o preço das coisas, plantar para poder colher. Eu acho que nessa conversa ficou bem visível os valores, né? Os Uhum. valores que são pilares das coisas que você constrói e que você Uhum. se envolve. Então, eu queria te dar muitos parabéns, né, pelo teu Obrigado. trabalho, e é uma honra poder ter você aqui no ecossistema do Gaia,
convivendo diariamente, tendo essa troca. E eu queria que você também agora falasse um pouquinho sobre a tua visão de futuro. Como é que você se vê daqui a uns 10 anos? Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas que convivem com você? Quais são os próximos passos aí do Thiago? Então, Bruna, eu quero, daqui a 10 anos, por exemplo, olhar para trás e ver que os meus negócios eles ajudaram a melhorar os negócios dos meus clientes, né? Que eu consegui contribuir para fazer os meus clientes crescerem, né? E que eu também consegui, nesse negócio da Citaplan, melhorar a vida das pessoas. Legal. Que as pessoas sintam prazer de morar onde a gente construiu. Então esse é o nosso objetivo, né? Eu acho que fazer por fazer não tem sentido. Acho que a gente realmente tem que pensar nisso. E eu espero, daqui a 10 anos, eu olhar para trás e ver negócios que se sustentaram com o tempo, que passaram por as crises que porventura vão acontecer, né? E que realmente se mantiveram firmes, com pessoas bacanas, trabalhando, se dedicando, né? É isso que eu espero daqui a 10 anos. Que legal. É uma visão muito, muito bonita, muito próspera, muito condizente com a tua história. Tenho certeza Sim. que ela vai se realizar. E também, para finalizar, a última pergunta, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Thiago do início, qual seria esse conselho? Eu faria tudo igual, Bruna. Eu não me arrependo do que eu fiz hoje. Eu acho que todas as minhas atitudes, né, que eu fiz desde o início me fizeram chegar até aqui, né? Eu sempre falo o seguinte, pelo menos aprendi. Show de bola. Errar é humano, tá tudo certo, né? Pelo menos eu aprendi. Então isso é fantástico. E o que eu daria de conselho é sonhe, mas também execute. Né? Não adianta só sonhar. O cara que só sonhar faz parte do empreendedorismo. Mas execute. Dá o primeiro passo. Faz acontecer. Planejar é ótimo, mas não espere o momento perfeito para fazer acontecer o negócio. Comece com o que você tem. Né? Show de bola. Isso é o que eu acho que de repente eu percebo assim, às vezes até amigos nossos, né? Poxa, cara, eu tenho sonho de fazer isso, eu tenho sonho de fazer aquilo. E daí passa um ano, E talvez o sonho tá lá ainda. o sonho tá lá ainda. Se ele de repente tivesse feito, ele já teria 1 ano de negócio, né? E teria 2 anos de negócio. Porque, sabe, a situação não estava totalmente diferente. Então é isso que eu percebo. Dê o primeiro passo. Com o que você tem hoje, não espere o momento perfeito. Legal. Eu acho que é isso. É uma baita mensagem pra gente finalizar esse episódio. Thiago, muito obrigada por esse bate-papo, foi incrível. E eu queria dizer pra você que assistiu esse episódio, compartilha com quem você acredita que faz sentido, com quem essa mensagem pode impactar. Se você tem interesse, né, em um desses negócios, faz sentido para você também essa solução de importação, ou seja, na questão dos loteamentos também, entre em contato com o Thiago. E é isso, Thiago, quer deixar alguma mensagem final? Bruna, primeiro quero te agradecer bastante, né, pela oportunidade, a você, a Nayara, a Alessa, né, e todo o time Gaia. Parabéns pelo ecossistema que vocês estão cada dia mais formando, né? Uma empresa incrível. Realmente tudo isso que vocês pregam é o que a gente vê aqui na realidade. É muito bom fazer parte desse ecossistema. Parabéns. Ai, obrigada pelo Parabéns. feedback de milhões. E foi isso, pessoal. Curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. E já fiquem ligados aí no próximo episódio.